Os cuidados com a saúde durante o verão devem ser redobrados. Além dos problemas como doenças de pele, queimaduras, desidratação, o verão traz também o aumento da incidência de cálculo renal. Nesta época do ano, o número de casos de pessoas com pedras nos rins pode aumentar em até 30%, segundo a Secretaria do Estado da Saúde. Para falar sobre o assunto, está conosco no estúdio o urologista Alexandre Cripa Santana. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores, Mariana. Boa tarde. Estamos aqui para tentar conversar um pouco sobre pedras nos rins. Explicar, né, por que no verão essa incidência aumenta? Então, na verdade, Marina, o que acontece no verão? No verão, nós costumamos transpirar mais. E para nós evitarmos pedras nos rins, os chamados cálculos renais, o importante é que que a urina frua pelo rim. O que nós queremos dizer com isso? Que nós precisamos ingerir líquido, esse líquido precisa ser filtrado pelo rim e chegar até a bexiga, para que não se formem os cristais que, depositados no rim, formam a pedra renal. No verão, como a gente pega 40 graus de temperatura, por exemplo, nós transpiramos muito. E se nós não ingerirmos líquido, o que acontece? Não passa líquido pelo rim, nós diminuímos a nossa diurese. A quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro diminui. E com isso diminui o número de vezes que nós vamos ao banheiro, diminuindo a nossa diurese. E isso faz com que esses cristais se precipitem e formem as pedras no rim. Por isso que aumenta a incidência, como você mesmo disse, em até 30% dos casos. Um perigo, né? Muita dor. Quem muita tem dor. Pedra no rim sente. É a chamada dor do parto, que a mulher sente quando não tinha analgesia para o parto. E quais são os sintomas? Então, os sintomas, Marina, eles dependem aonde está essa pedra. Porque, na verdade, o cálculo, quando a gente chama de cálculo renal, o cálculo pode estar no rim, mas ele também pode estar no canal que liga o rim até a bexiga ou na bexiga. A dor, ela surge quando o cálculo entra nesse canalzinho que liga o rim à bexiga. Esse canal nós chamamos de ureter. É neste canal que, quando a pedrinha cai, ela provoca uma dilatação do rim. E é essa dilatação que leva à nossa dor, que é uma dor geralmente localizada nas costas, na região lombar, e essa dor não tem posição. O paciente não tem nenhuma posição que ele se sinta confortável. Exatamente. E essa dor chega ao ponto de levá-lo ao pronto-socorro para fazer uma analgesia endovenosa, porque a analgesia via oral não satisfaz, não reduz esse alívio de dor. Forte. Exatamente. Quem sofre mais com pedras nos rins, o homem ou a mulher? Nós não sabemos a causa direito, mas a incidência de cálculo renal na mulher é menor do que na dos homens. Nós não sabemos direito o porquê isso. Um cálculo renal pode ficar, digamos, adormecido durante um tempo, sem a gente sentir, de repente, mais tarde sentir? Existe essa... Sim, Marina. O que acontece? Quando ele está dentro do rim, normalmente ele não dá dor. Ele só vai dar dor, como eu falei, quando ele cair no canal que liga o rim à bexiga e isso provocar uma dilatação. Então ele pode ficar adormecido no rim, ele pode até crescer de tamanho e se acumulando no rim, então o cálculo pode começar com 1 centímetro e ir aumentando, ficar com 3, 4 centímetros até tomar o rim inteiro e nós não sentirmos absolutamente nada. Ou ele pode cair nesse canalzinho, dilatar o rim uma vez e depois dessa primeira episódio de dor, você não sentir mais absolutamente nada. E o rim continua dilatando e chega a perder a função sem você perceber. Por que é importante? Quando você tiver uma cólica renal, você, independente de se sofrer a dor novamente ou não, procurar o urologista. Tá certo. Há uma crença popular, aliás, muitas crenças populares, né? Quando se trata de pedras nos rins. Mas de que quem tem cálculo renal não pode tomar leite ou consumir nada derivado de leite. Isso procede? Então, Marina, isso era uma crença que existia até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, que todo mundo falava que quem tem cálculo renal, como a maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, ou seja, a base de cálcio, se você evitasse o cálcio na dieta, você diminuiria a incidência de cálculo renal. Existe um estudo que foi publicado há mais ou menos uns 10, 15 anos, um estudo italiano, que seguiu homens com incidência de cálculo renal
durante 5 anos, 5 ou 7 anos, e dividiu esses homens em homens que faziam uma dieta restrita de cálcio, ou seja, ingeriam menos leite e derivados do leite que possuíam cálcio, mas ingeriam normalmente proteína e sal. E uma outra parte dos homens ingeriam leite e derivados do leite, ou seja, cálcio normalmente, mas faziam restrição quanto ao sal e a proteína animal, carne, ovos, essas coisas. O que eles constataram? Que diminuiu em 2 vezes a incidência de cálculo nas pessoas que ingeriam normalmente o cálcio, mas diminuíram a ingesta de proteína e de sal na alimentação. Ou seja, então as pessoas devem ingerir cálcio normalmente. Cálcio Pode tomar normalmente, leite. Mas evitar carnes. Sim, proteína animal e sal. Se você consegue evitar essas 2 coisas, você diminui a incidência pela metade. Quais são os tratamentos que se tem hoje para pedras no rim e quando a cirurgia é indicada? Entendi, Maria. O tratamento pode ser tanto clínico, medicamentoso, como apenas com orientações de dieta, como nós falamos agora, como cirúrgico. Os procedimentos cirúrgicos, eles normalmente ocorrem quando a pedra no rim já tem um tamanho maior e aí necessita que ela ou seja fragmentada ou retirada, que pode ser feita por uma via endoscópica, que é um furinho nas costas, onde você quebra a pedra e tira por esse furinho. Quando ela cai no canal do rim, que liga o rim à bexiga, o chamado ureter, aí nós podemos fazer procedimentos endoscópicos, que através de uma câmera você consegue entrar nesse canal e com um laser fragmentar e retirar essas pedras. Menos invasivo. Bem menos invasivo. Atualmente nós não utilizamos mais cirurgia aberta para cálculo renal, então com isso nós temos uma gama de tratamento muito grande para os cálculos renais. Quem tem casos na família deve ficar atento. Quem tem caso na família pode ter uma incidência maior de cálculo renal. Então, se você costuma ter cálculo renal, já tive mais de 2, 3 crises, o ideal é você conseguir capturar esse cálculo quando ele sai. O que a gente pede é para urinar em uma pereirinha, alguma coisa assim, e pegar esse cálculo para mandar para fazer uma análise, para saber o tipo de cálculo que é e ver se a restrição de dieta vai ajudar ou não. Qual que é o segredo, então, para não sofrer com cálculos renais nessa época de ano? O importante, Marina, é nós nos hidratarmos adequadamente. Isso é o mais importante. Como que nós vamos saber se nós estamos nos hidratando adequadamente? Como eu disse, no verão nós transpiramos muito. Então nós precisamos urinar. Quem não tem cálculo renal e urina 1,2 litro por dia, é o suficiente para que limpe as escórias renais e não precipite os cálculos, os cristais. Porém, quem tem história de cálculo renal precisa urinar em média 2 litros ao dia. Se nós imaginarmos que cada vez que nós formos ao banheiro e nós urinamos mais ou menos 300 ml, nós precisaríamos urinar em torno de 6 a 8 vezes por dia para que nós tenhamos ingerido líquido suficiente. Porque é diferente de você estar em Campos do Jordão, por exemplo, a 2, 3 graus, e aí você toma 1,5 litro de água e você vai urinar 1,2 litro, porque você não vai transpirar. E quando você está no Guarujá ou na praia, 40 graus, você vai urinar muito menos. Se você tomar 1,5 litro, provavelmente porque você vai... já transpirou. Exatamente, e esse líquido precisa passar no rim para evitar as pedras. Então, o segredo é urinar de 6 a 8 vezes ao dia com vontade. Isso a gente pode ver até a urina fica mais clara quando você faz isso. Além disso, evitar o sal, controlar o peso, proteínas animais à base de carne e tal, não tirar completamente, mas evitar. E alguns refrigerantes também podem causar cálculo. Então, evitar esse tipo de coisa é a melhor solução para a gente. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Não por isso, uma boa tarde, Marina. Boa tarde.